Elogios da Loucura, de Erasmo de Roterdã. E esse é o nosso assunto. Nós vamos falar dessa grande obra da literatura universal e um pouquinho desse grande gênio, né? Mas só depois da vinheta. O Elogios da Loucura, ele é um livro que foi construído numa forma de um monólogo, né? Então trata-se de uma obra onde a loucura vai tentar provar para o leitor que ela é a grande soberana e é ela que conduz a humanidade. Portanto, é uma obra sarcástica, é uma obra que, vamos dizer assim, vai fazer uma crítica bastante mordaz sobre a sociedade de um modo geral, mas é exatamente sobre os pontos ligados à religião, à religiosidade, que é onde o Elogio da Loucura vai fazer os seus fundamentos, né? Então é um livro que está dentro desse espírito renascentista, humanista, que vai resgatar a figura do homem como sendo o centro, né, da obra, e ele é um grande clássico porque ele vai tratar do assunto de um modo que ignorando, né, lógico, a linguagem rebuscada da época, porque nós estamos falando de um livro que foi publicado em 1511 em latim, né? Você vai perceber que ele vai tratar de assuntos universais, então ele vai trazendo, a loucura vai trazendo uma série de pontos, né, dentro da nossa sociedade, dentro da civilização ocidental cristã, e vai apontando e dizendo o quanto que nós devemos à loucura, à constituição da nossa civilização e nossa forma de vida, e não à sabedoria, como muitos querem dizer. Então ele vai meio que desafiando esse conceito, né? Esse conceito ocidental de se colocar, né, a cultura nascente, que hoje nós podemos chamar de eurocêntrica, né? Ele vai naquele momento já apontando o quanto que era irracional e mostrando que no fundo não existia um racionalismo dentro daquilo que era as bases da civilização. Então, a loucura, essa deusa imperatriz da humanidade, ela vai tentar convencer o leitor de quanto que sem ela simplesmente não existe a espécie humana. Então, ela vai usar argumentos do tipo: olha, uma mulher ela só fica grávida graças a mim, a loucura, porque se não fosse eu, qual seria o ser humano no seu raciocínio normal que toparia carregar dentro de si por 9 meses uma nova vida, ter seu corpo todo deformado, depois que nascer essa criança, amamentar, passar pelas dores do parto, depois a passar pelo todo o tormento de amamentar e cuidar dessa criança, enfim, ele vai fazendo argumentos desse tipo para provar que a loucura, é a grande responsável pela existência da espécie humana. Então você vai percebendo aí o quanto que Erasmo de Roterdã ele consegue, né, pegar essa coisa que vai atravessar o tempo e o espaço. E hoje, se a gente tirar assim, de lado essa questão da linguagem, que é lógico que foi uma linguagem ali do século XVI, né, 1511, nós estamos falando do século XVI, nós vamos perceber que é universal, a coisa continua nessas bases. A gente olha para o mundo e fala: puxa, é a loucura que comanda e manda o mundo. Se você hoje parar para analisar, essa impressão do Erasmo de Roterdã permanece ainda vivo. Então é uma obra grandiosa. Dizem que, né, muitos estudiosos eles apontam para o fato de que o Erasmo de Roterdã, em sua obra, e o Elogio da Loucura está nesse contexto, influenciou o surgimento da reforma, né, da reforma protestante, que modificou a forma que a humanidade vê a religião. Aliás, falando um pouco da vida de Erasmo de Roterdã, muitas biografias dizem que Erasmo de Roterdã ele foi um filho ilegítimo de um padre, ele era, portanto, uma pessoa que teve uma religião, mesmo assim ele tem uma religião muito pautada dentro da teologia, né? Então ele era um filósofo, teólogo, escritor, e muitos dizem que ele era homossexual também. Existem muitos indícios daí dizendo que o Erasmo de Roterdã também era homossexual. De qualquer maneira, o Erasmo foi uma pessoa extremamente habilidosa, né, na literatura,
deixou essa obra que nós podemos dizer que é fundamental para entender o surgimento e a construção do humanismo e do Renascimento. Quando se fala de Renascimento, a gente lembra muito dos grandes pintores gênios italianos, né? Leonardo da Vinci e companhia, e pouquíssimo se fala de Erasmo de Roterdã, esse grande holandês que deixou essa obra que eu acho que merece ser visitada. Então fica aí nossa dica de leitura, Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, livro de 1511. É preciso ter um pouco de paciência, porque a linguagem vamos dizer assim, bastante pesada para a nossa época, né? Porque a gente sabe que a linguagem, a forma de colocar a linguagem, né? Ela, apesar de ser uma grande obra da literatura universal, ela tem aquilo que é típico do tempo dela, né? Que é aquela linguagem que, ao nosso ver de hoje, que a gente é muito imediatista, se tornou muito pesado. Mas fica aí a dica e vale a pena. Gente, beijo e até mais. Vou nessa.